Obrigado, senhor presidente, deputado André Siciliano. Estamos aqui discutindo a lei orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo para apreciação da Casa, para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E essa Assembleia Legislativa recebeu uma peça orçamentária, uma proposta orçamentária inédita na história de nosso Estado. Pela primeira vez, recebemos uma proposta orçamentária do Governo do Estado para apreciar, que carrega dentro da sua proposição um déficit de bilhões de reais. Ou seja, o encaminhamento da lei orçamentária para essa Assembleia Legislativa é o atestado de falência do Estado do Rio de Janeiro emitido pelo próprio Poder Executivo. A diferença entre as receitas projetadas e as despesas chegam à ordem dos 15,2 bilhões de reais. Vou repetir, nós temos um déficit orçamentário colocado em cima da mesa por proposta do Poder Executivo, senhoras e senhores deputados, de 15,2 bilhões de reais. Ou seja, não existe a menor possibilidade, pelo que o Estado apresenta entre receita e despesa, de nós concluirmos o ano que vem, o ano de 2017, com qualquer tipo de equilíbrio. A preocupação com os números apresentados pelo Governo do Estado é gigantesca. Está se dizendo que nós não temos dinheiro para pagar 5 folhas de pagamento no ano que vem, ou despesas correlatas para o funcionamento da máquina pública. Isso quer dizer que o Estado do Rio de Janeiro está insolvente. Isso quer dizer que o nosso Estado está quebrado e falido. Isso nós já sabemos, mas agora está atestado pela lei encaminhada para cá no orçamento do ano que vem. Ora, o que nós teremos que fazer? Primeiro, uma avaliação profunda das despesas. Existem possibilidades de redução e de cortes no que foi projetado de despesas pelo Poder Executivo? Teremos que analisar cada um dos casos. Vamos ver também a alocação correta das despesas. Será, deputada Marta Rocha, deputado Zaqueu, que as prioridades corretas foram colocadas no orçamento? É isso que estamos discutindo a partir de agora e é o que pretendemos corrigir com as emendas que eu tenho certeza que inúmeros deputados apresentarão a essa lei orçamentária. Nós temos que também verificar a oportunidade de aumento de receitas, principalmente receitas que são nossas de direito e que o Poder Executivo não está correndo atrás delas como deve, está sendo negligente e leniente. Receitas, inclusive, aprovadas e criadas por essa Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado. Passado um ano, uma série de questões, como as taxas de fiscalização ambiental, ainda não foram pacificadas no Poder Judiciário. E isso é preciso que seja resolvido imediatamente. Temos as questões também, que foi colocado com muita propriedade por o senhor deputado André Siciliano, no que diz respeito à indústria de óleo e gás, que é a principal indústria do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos perdendo arrecadação com uma situação que não é do nosso interesse. E em muito boa hora você está defendendo essa matéria e que terá certamente o apoio desse plenário para que nós possamos corrigir distorções que não interessam à população nem ao Estado do Rio de Janeiro e que estão em vigor por um acordo e entendimento do governo federal que perdeu a sua razão de ser e que precisa ser urgentemente corrigida por essa Casa. Agora, senhoras e senhores deputados, não há hipótese de nós conseguirmos zerar o déficit orçamentário sem o apoio do governo federal. Esse é um assunto fundamental que tem que ser debatido e trazido à luz, pois Brasília acha que todos os estados têm problemas e é o problema dos estados resolverem. Isso nós temos que fazer de maneira estrutural, mirando no longo prazo. Mas nós temos um curtíssimo prazo que esse Estado, principalmente por atuação e falta do dever executivo, perdeu as condições de resolver, deputada Marta Rocha. Sem o aporte de recursos federais, principalmente para a área de segurança, não há a menor possibilidade de que nós possamos fechar esse ano com o mínimo de dignidade. E se esse orçamento ficar dessa maneira, com o que nós carregamos de restos a pagar e de ideias calculados
na ordem de 17 bilhões de reais, contando com as folhas agora de novembro e o 13º salário, mais um déficit de 15, isso significa que esse Estado estará em convulsão social pela paralisação total dos serviços públicos nas próximas semanas ou nos próximos meses. Isso precisa ser abordado de maneira franca e direta, e a hora de mexer nesse assunto é agora na votação da lei orçamentária. Uma coisa positiva é que o governo não encaminhou, como sempre costumava encaminhar, receitas completamente superestimadas. Parece que o governo entendeu o tamanho da crise e está sendo mais realista no encaminhamento das despesas, o que é muito bom, das receitas e despesas, o que é muito bom, porque permite que nós tenhamos uma discussão sobre dados reais e não sobre dados absolutamente fantasiosos, como tem sido tratado a lei orçamentária pelo Poder Executivo até hoje. Então, eu queria dizer que eu e a bancada do PSDB estamos preparando, senhor presidente, uma série de emendas, muito preocupados com as áreas vitais e estratégicas do Estado, no lado das despesas, e também muito preocupados em dar oportunidades e alternativas de crescimento de receitas que são nossas, de receitas que estão ao nosso alcance e que nós precisamos que a União Federal compreenda que o Rio de Janeiro vive um momento excepcional e que chega, não é mais possível, espoliar o Estado do Rio de Janeiro de suas receitas. Nós fomos prejudicados desde a Constituição de 1988 com a espoliação das receitas da indústria de óleo e gás. Está na hora do governo federal compreender que essa injustiça precisa ser reparada, porque nós, nesse caso, não estamos pedindo favor a ninguém, estamos pedindo o que é de direito do Estado do Rio de Janeiro. E isso precisa ser entendido pelo governo federal e é necessário que todos os parlamentares, de maneira suprapartidária, como vem sendo encaminhado, e eu represento a oposição aqui, estejamos irmanados para garantir, no curtíssimo prazo, no Poder Judiciário, através da participação da Procuradoria-Geral do Estado e da compreensão da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do que está se passando. E também, no âmbito federal, que a União Federal possa trazer de volta ao Estado do Rio de Janeiro o que lhe é de direito. O Estado do Rio de Janeiro vem sendo expropriado há anos, há décadas. Chegou a hora da União Federal saldar essa conta. Porque se ela não saldar essa conta, nós entraremos em convulsão social. E se cair o Estado do Rio de Janeiro, vem os outros estados caindo em dominó, numa questão de convulsão social, ruptura do tecido social, de previsões ou de prejuízos incalculáveis, inclusive com a morte de pessoas no caso de um levante ou de um caso de uma situação de conflagração e de conflito nas ruas. Não interessa ao Brasil a falência do Estado do Rio de Janeiro. Não interessa ao Brasil que o Estado do Rio de Janeiro seja mais uma vez punido e continuamente punido. Não interessa ao Brasil que comece pelo Rio de Janeiro uma debacle a nível nacional. Brasília e o governo federal está muito preocupado com o seu próprio umbigo. Está na hora de olhar para os estados e as suas populações, que a maior crise potencial não são os políticos em Brasília que estão criando com as confusões que todo dia acontecem no âmbito do noticiário nacional. O maior risco ao Brasil é a falência do Estado do Rio de Janeiro, é a desagregação do nosso tecido social, é a possibilidade de nós termos aqui o início de uma queda em dominó, de um atrás de outro, dos estados da federação. Por isso essa casa tem uma responsabilidade gigantesca na apreciação da lei orçamentária. Vamos ser corretos, vamos ser francos e vamos votar o que for verdade. E buscar as receitas aonde elas estão. Estão em Brasília, estão nos nossos direitos e está também na atuação do Poder Judiciário. Senhor presidente, é isso que temos a dizer, vamos continuar no debate, mas esse alerta precisa ser feito. O maior risco que corre esse Estado está na não correção das injustiças que nós sofremos ao longo de muitas décadas. Está na hora da União Federal saldar as contas que tem com o povo do Rio de Janeiro.